Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso Laboratório de Gestão Podcast. Fico muito feliz de poder voltar aqui com esse projeto. Hoje temos aqui um convidado muito especial. E basicamente, pessoal, nós vamos fazer uma edição limitada com 4 episódios em que a gente vai falar sobre temas diversos dentro do mercado de administração. Nesses episódios a gente vai falar um pouco sobre algumas áreas que estão em alta no mercado. Então hoje a gente vai falar, como vocês já estão vendo aí no título, sobre logística. Vamos ter um episódio também sobre ESG, vamos falar também sobre RH e um último episódio falando ali sobre alguns temas gerais ali, algumas dicas para alunos, algumas coisas ali que os alunos podem usar em entrevistas de emprego, por exemplo, algumas soft skills. Então sejam muito bem-vindos, eu espero que vocês gostem dessa série limitada aqui de episódios. Sejam muito bem-vindos, já curtam, já compartilhem, já deixem aí nos comentários o que vocês gostariam também de ver. Se vocês também tiverem perguntas aí mais para o final, deixem também aí nos comentários as perguntas de vocês, que eu tenho certeza que o Rodrigo vai fazer muita questão de responder para vocês. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado aí pela sua disponibilidade. Queria começar antes da gente de fato bater esse papo aqui, que você, se apresente aí pra galera, fale um pouquinho aí do seu histórico, quem você é, por que você tá aqui, né? Enfim, basicamente aí sua trajetória aí. Bom, antes de tudo, queria agradecer o convite, fico muito feliz por estar aqui, né, por participar desse tema, que é muito interessante. Falando um pouquinho, assim, da minha trajetória como profissional, eu fiz engenharia civil. Bacana. Né, eu entrei como estagiário já na área de logística, na empresa que eu trabalho atualmente, que é British American Tobacco, BAT. Eu entrei na área que era mais voltada para Big Data, análise de dados, que é a área que a gente chama de Data Analytics. Sim. Fiz uma trajetória ali bem interessante por volta de 2 anos, onde eu virei analista. Depois disso, eu comecei a participar de um elo da cadeia de logística, que a gente chama de última milha, né? Que é a distribuição dos produtos acabados para os varejos, né? Para os consumidores. Então, eu fiquei responsável por ser o coordenador de entrega de toda a cidade do Rio de Janeiro, né? Dentro ali da operação da BAT, né? Eu fiquei por volta de 2 anos, onde eu aprendi bastante, comecei a entrar bem a fundo, né? Em questões mais técnicas de logística. Né? E esse ano, a gente está criando uma área nova, que ela chama Supply Planning, né? Que é basicamente planejamento logístico, né? Mas a gente olha... eu vou usar muito o termo cadeia, tá? Para usar a analogia. Então, a gente olha um pedaço da cadeia um pouco maior, né? Que a gente olha desde a produção, desde a matéria-prima, até a entrega do produto acabado nos estoques, né? Que aí, a partir daí, entra a última milha, né? Então, a gente olha tudo isso tudo. E eu tô agora nessa, a gente está numa estruturação, né, bem interessante da área e é mais ou menos isso que a gente faz atualmente. Ah, excelente, cara. E você falou que você saiu de estagiário já para analista e depois já para coordenador. Qual foi esse timing aí, esse espaço de tempo? O timing para eu virar coordenador... Assim, vamos lá. Eu fiquei, se eu não me engano, 8 a 9 meses como estagiário. Caramba. Né? Virei analista. E eu fiquei 1 ano e meio como analista. Tá? Lá na empresa a gente tem, né, os níveis hierárquicos, então eu virei o analista júnior, depois de 6 ou 7 meses eu virei um analista pleno e posteriormente eu virei coordenador. Como coordenador eu fiquei 2 anos. Entendi. Né? Então de analista para coordenador foi mais ou menos 3 anos? 3 anos. Uma carreira super acelerada, né? Exato. Então já dá pra ver mais ou menos o nível que a gente tem aqui, né, pessoal? Então, já, de novo, deixa o like aí, que eu tenho certeza que o nosso bate-papo aqui vai ser excelente e vai trazer muito conhecimento pra galera, né? Que é o nosso principal foco aqui, nosso principal objetivo. Cara, você falou assim muito, vou usar o termo cadeia, né? Então, já também pra ambientar o pessoal que tá em casa, de repente a galera que não teve tanto contato ainda com logística, eu queria que você explicasse um pouco o que são esses termos, né? O que seria o que a gente chama, né, de supply chain, né? A cadeia de suprimentos, né? Que é o que você se referiu. Explicar um pouco do que é esse conceito, quais que são essas etapas, basicamente só para dar uma ambientada na galera que está em casa assistindo a gente, que de repente é um pouco menos familiarizado com esse tema. Só para a gente equilibrar. Quando a gente fala de cadeia, é justamente usar a analogia de uma corrente, né? A gente tem os elos da cadeia, né? E cada elo tem o seu papel ali para fazer a fluidez da operação, né? E quem orquestra essa fluidez é a área de logística, né? Ou a área de operações, né? A gente chama os dois nomes, né, no mercado. E a área de logística,
ela visa esses elos sempre olhando a eficiência, o custo, a velocidade com que eles podem entregar aquele pedacinho da cadeia deles para que a gente chegue no nosso objetivo final, que é atender o consumidor, né? Com eficiência, com rapidez, com menor custo, com qualidade, né? Sim, excelente. E assim, você falou muito dessa integração da cadeia, né? Da cadeia de suprimentos, da cadeia logística. Você enxerga hoje que como que funciona, né, na verdade, só para também a galera entender, quando a gente fala de cadeia de suprimentos integrada, né? Só para a galera ter um pouco mais também dessa noção. O que seria essa integração, né, dessa cadeia de suprimentos e como que ela se aplica de fato ali nas operações de uma empresa comum, por exemplo, de uma empresa ali no dia a dia das suas operações? Tá. Pegando um pouco de exemplo da empresa que eu trabalho, que é a BAT, a nossa cadeia de suprimentos é muito extensa, porque a gente olha desde a plantação, né, do material que a gente usa para produzir o cigarro, até a entrega no varejista. Então, são vários elos, né? E quando a gente pensa em integração, a gente tem que entender o impacto, às vezes, de uma demora de entrega de um produto, de uma matéria-prima, como que isso vai impactar lá no final da cadeia, né? Então, é muito importante a gente ter essa visão holística, entender quais são os impactos que o meu elo gera para o restante da cadeia, né? É mais ou menos isso que a gente começa a entender ali quando a gente fala de visibilidade da cadeia de suprimentos. E aí, assim, já também abordando um pouco dos temas que a gente vai falar aqui nesse nosso podcast, a gente fala muito de logística, né? E aí que a logística ela atua desde o início, né, até chegar no consumidor final. E aí, cara, um dos temas no mercado que está muito em alta, né, que as empresas de fato estão se preocupando, estão colocando seus esforços, seus investimentos nisso, é o tema do ESG, né? Que, para quem não sabe, é Environmental, Social and Governance, né? Então, a gente está falando ali de questões ambientais, sociais, de governança. Se vocês estiverem interessados, inclusive, fiquem ligados no nosso próximo episódio. A gente vai falar um episódio dedicado só para ESG. E aí, como que a logística, ela se conecta com o ESG? Você enxerga que existem práticas ESG, de repente, sei lá, nos últimos anos, que são necessárias, né, as empresas adequarem. Você enxerga que a logística precisa se adequar a isso e como que a logística poderia se adequar a isso, né? O que a gente tem visto aí no mercado das empresas em geral? Olha, a logística ela tem um papel muito importante no ESG quando a gente olha uma empresa, porque ela opera, né, toda a cadeia, de né? produção, Então, né? Exato. E quando a gente fala, por exemplo, de environmental, a gente pode ver várias iniciativas, né, como entregas com carro elétrico, ou até a troca, né, do combustível, botar um álcool, né, um etanol no carro, já é uma atitude um pouco sustentável ali, né, para a realidade da empresa. Emite menos poluentes, né? Emite menos, ele se você pode produzi-lo, né, então ele não é ele não é um combustível fóssil, né? Perfeito. E nas outras letras também, né? Quando a gente fala de social, normalmente a logística, como ela abrange, né, toda essa parte da produção, então é toda uma responsabilidade, né, de dar um emprego justo, né, de qualidade de vida, né, para o trabalhador. E, por sua vez, também no governance, a gente tem que atender os requerimentos fiscais, né, ficar dentro ali do que a gente entende que está de acordo com o ambiente que a gente está trabalhando, né, governamental. E aí a gente fala muito, né, que o ESG ele traz benefícios, né, para a própria empresa, né, não só benefícios para o ambiente que ela está inserido, para as pessoas que ela está inserida, mas no lucro mesmo da própria empresa, né? Ela atrai mais investidores, né? Ela tem mais margem porque a marca dela fica mais bem vista. E aí, quais são as oportunidades que a logística, né? Você já falou um pouco aí de repente, trocar o abastecimento ali do veículo. Quais são as oportunidades que a logística encontra com a ESG, né? Tipo, a gente tem o mercado ESG hoje, então quais são as oportunidades que a logística tem para usar o tema que está super em alta no mercado, super aquecido, para se beneficiar para o próprio benefício ali da empresa, né, para o lucro ali da empresa. Quais são esses benefícios que você enxerga, essas oportunidades que você enxerga na integração entre logística e os temas ESG, por exemplo? Olha, é interessante você falar isso, porque isso é uma mudança de mindset, né, que tem que ser realizada, né, que a gente vem de um histórico, né, que não se pensava isso antes. Isso é um assunto que está muito em voga atualmente. Mas quando você olha as corporações que foram pioneiras, né, nesse caso, a gente vê que no longo prazo eles tiveram resultados excelentes, né, resultados até maiores do que eles previam. Sim. Né? Então, eu acho que
os dados estão aí, sabe? A gente já tem vários business cases, sabe, que aprovam, que colaboram para a gente seguir nesse mundo, né, de ESG. E falando um pouquinho mais de logística, a gente sempre pensa em gerar uma operação mais barata, uma operação mais rápida. E o ESG ajuda a gente nisso, né? Como que a gente consegue fazer com que a nossa entrega, por exemplo, seja mais barata, né? Como que a gente consegue fazer com que o cliente tenha uma visibilidade melhor, né, do produto, que a gente saiba que aquele produto ele está sendo produzido, né, dentro de condições, né, sociais aceitáveis, né? Então ele é bem positivo, né? E a visibilidade ela vem com o trabalho, né? Então Sim. é muito importante ter essa transparência, né, dessa estratégia que a empresa monta, né? Sim. Talvez assim a gente pode enxergar que tem um investimento inicial, né, porque assim, a gente usa um termo que chama change management, né, que a gente tem que mudar a estratégia, que a gente tem que refazer os nossos mindsets, tem que ajustar a rota, e a partir daí a gente consegue enxergar no longo prazo um resultado excelente. E né? um pouco disso que você falou, cara, eu enxergo que você ter uma cadeia de suprimentos, né, como a gente está usando o termo aqui, mais voltada para a questão ESG, ela também impacta bem menos no ambiente, né? No Sim. meio ambiente que ela está inserida, de repente era uma cadeia produtiva, como você falou, muito tempo atrás, não era muito pensada os temas de ambiental, né? Os temas de sustentabilidade ambiental. Então, de repente, as empresas poluíam o dobro, o triplo do que elas poluem hoje, Uhum. e é um pouco do que a gente precisa, né? O mundo hoje precisa dessa mudança, né? Precisa. E aí você falou também um outro ponto que eu acho interessante a gente bater aqui, que é o investimento das vezes que isso demanda, né? Então você tem ali uma mudança, né? Você falou change management, uma mudança ali na gestão, uma mudança na forma que a gente vai gerir a logística ali, né? Já que a gente está falando de logística, e isso deve ter algum custo inicial que nem todas as empresas estão dispostas ou possuem esse aporte financeiro para iniciar. Você enxerga que isso pode ser não vou dizer que um defeito, mas um obstáculo para grandes empresas que têm logística, uma cadeia de suprimentos ali integrada. Você enxerga que isso pode ser um obstáculo? Ou você de fato enxerga, não, cara, eu acho que isso é uma prioridade hoje no mercado, as empresas estão enxergando isso que é uma necessidade, né? Não só mais uma vontade das empresas, ou não, de fato, cara, sim, para algumas empresas isso pode ser um obstáculo, para outras talvez não. Como que você enxerga esses desafios aí que as empresas têm? Olha, eu posso falar pelo que eu tenho de experiência, né, de uma empresa de multinacional. E eu vejo que existe uma necessidade, né, uma pressão do nosso nível, né, de maturidade como sociedade para seguir um caminho mais sustentável, não seguir um caminho de ESG. Então eu vejo como necessidade, como tem que fazer parte da estratégia, né, da empresa dela seguir esse caminho. Né? Se ela não segue esse caminho, ela está fora do mercado. Né? Ela não vai mudar, ela não vai se atualizar e ela não vai acompanhar o desenvolvimento do mercado, basicamente. Então eu vejo isso como prioridade. Sim. Eu também acredito muito nessa mudança do mindset, né, que você falou. Cara, as empresas precisam enxergar que, cara, isso é de fato a nova tendência, né, do mercado, é de fato uma tendência que as outras empresas estão fazendo, né? E aí, como você falou, né, empresas como multinacionais, empresas que são gigantes aí no mercado, se elas iniciam, né, esse movimento, a tendência é que as outras empresas também acompanhem esse movimento, né? Porque senão elas vão ficar para trás, elas vão acabar ficando obsoletas, e aí você acaba tendo uma evolução ali integrada de todas as empresas ali, sendo muito importante para o meio que elas estão inseridas, né? Eu acho excelente. Excelente. Falando um pouco sobre outras áreas, né? A gente está falando de logística, a gente falou agora aqui essa importância do ESG, não sei se você tem, de repente, ali outras informações, outras vivências que você enxerga que estão sendo aplicadas hoje no mercado de logística. Mas falando um pouco sobre a logística em si, cara, até, sei lá, 4 anos atrás, né, antes da pandemia, as empresas faziam planos para 10 anos, 5 anos na frente, né? Então, o que eu quero ser daqui a 5 anos? Como que eu quero estar posicionado enquanto empresa daqui a 5 anos? Depois da pandemia, eu enxergo que, cara, essas mudanças estão acontecendo em 1, 2 anos. Você enxerga que essas inovações, elas dentro da logística, elas de fato estão mais recorrentes agora, depois da pandemia? Você enxerga que isso já era uma mudança que o mercado já estava fazendo, né? Essa mudança nas inovações?
ou você de fato enxerga que, cara, depois da pandemia, o mundo da logística começou a ter inovações diferentes, soluções diferentes, coisas que a gente nem imaginava até 4, 5 anos atrás? Olha, eu acredito que é um movimento natural, né, do desenvolvimento do mercado e de logística, mas eu acredito também que a pandemia deu uma impulsionada, Acelerada, né? né? Ela acelerou pelas necessidades, né, que a gente viu, né, que as necessidades que nós apresentamos durante a pandemia, né? Então, quando a gente vê em logística, o que a gente precisava? A gente precisava de velocidade, né? A gente precisava de rastreabilidade, né? Então, às vezes, quando você fazia um pedido de uma comida, de um jantar, você primeiro precisava ter disponibilidade do tipo de comida que você queria. Normalmente você escolhe a mais rápida, né? Porque às vezes eu não quero esperar muito tempo. Sim. E eu preciso ver onde é que está chegando, né? Que hora que vai chegar, né? Então, é tudo isso atrelado, né? Então, acho que a pandemia, ela justamente trabalhou nisso, né? De guiar, né? E falar assim, olha, a gente está precisando, né? Eu digo como sociedade, precisamos de tempo, precisamos de custo, precisamos de visibilidade, né? E isso só impulsionou, né? Esse momento, né? Do nosso planeta, né? Sim, não, sem dúvida. Eu acho que tudo, né? Dentro Foi. dos mercados, assim, das empresas, da nossa vida mesmo, né, cara? Acho que tudo teve uma mudança muito brusca ali depois da pandemia, uma acelerada muito grande, né? E falando ainda dessas inovações, você enxerga que existam algumas inovações? Não sei se você tem, de repente, alguns exemplos de práticas que estão acontecendo agora nas empresas que talvez não acontecessem há anos atrás. Dentro de logística, existem sistemas? Como que funciona essa parte de tecnologia mesmo falando dentro de logística? Tem sistemas novos sendo implementados, né? O que você pode trazer para a gente aí de exemplo, até para a galera ter essa visibilidade? Olha, a logística ela é um ramo muito dinâmico, né? Que você tem que sempre estar se atualizando, né? Então, quando você é um profissional de logística, você não pode largar, né, o seu hábito de estudar, de ler, de procurar assuntos novos, porque você sempre tem que estar se atualizando para você acompanhar, né, o movimento ali, né, de desenvolvimento, né? E é necessário porque quando a gente fala em logística, a gente fala justamente dos pontos que eu falei anteriormente, né? De velocidade, de custo. E você precisa procurar isso, né? Você precisa beber dessas fontes, né? E a tecnologia, ela entra justamente nisso, né? Quando a gente fala de uma inteligência artificial generativa, por exemplo, eu gosto que ela faz... Eu escutei falar de uma analogia, né? Não sei se você conhece o livro do Daniel Kahneman, que fala de pensando rápido e pensando devagar. Ah, sim, né, conheço. que a gente tem dois tipos ali de pensamentos. E a gente fala hoje em como que a gente pode usar a inteligência artificial generativa para pensar o devagar para a gente focar, né, no pensar rápido, e como que a gente pode usar, né, essa ferramenta para nos auxiliar em tomar algumas decisões, né, em ter alguns resultados que às vezes a gente possa ter um tempo um pouco maior ali para fazer, né, para desenvolver. Então eu vejo mais ou menos nessa forma, né? E, óbvio, vem atrelado, né? Essa tecnologia é uma análise de Big Data, né? Que consiga nos dar em dados respostas que às vezes a gente não consegue ter com experiência, né? Com feeling, com tempo de mercado, né? A gente precisa ter evidências concretas para a gente tomar algumas decisões, né? Principalmente quando a gente fala da cadeia, né? Então, a gente toma a decisão em um elo da cadeia, pode ser bom para aquele elo. Mas aí, quando a gente olha para trás ou olha para frente, talvez não seja a melhor decisão para os outros. No contexto geral, né? Por isso que é a importância de ser uma cadeia, de fato, integrada, né? Perfeito. E aí, essa implementação de tecnologia está sempre alinhado com todas as partes, com todas as etapas dessa cadeia de suprimentos. E aí, assim, você falou um ponto, cara, que você até me fez refletir agora. Isso já acontece há muitos anos, né, cara? A gente já tinha, desde o início ali das revoluções industriais, a gente já tinha, a cada revolução industrial, a gente tinha automações diferentes, né, tecnologias diferentes. Só que eu acho que a única grande diferença é o que a gente já comentou, né? Antigamente, uma inovação, uma tecnologia demorava 10 anos para de fato ser implementada no mercado, 5, 15 anos. E aí era um impacto absurdo, né? Algumas pessoas tinham dificuldade para acompanhar. Só que hoje a gente tem essas tecnologias chegando em meses, né? De repente, em 1 ou 2 anos. Como que você enxerga isso, o impacto? E aí agora falando muito do público que está assistindo a gente. Alunos, profissionais de administração, profissionais de áreas ali correlatas de administração. Como que você enxerga o impacto dessas tecnologias
e aí voltando para a logística, né? Mas como que você enxerga o impacto dessas tecnologias para essas pessoas? Então, porque assim, da minha forma que eu penso a gente precisa estar atualizado a cada dia sobre novas tecnologias, sobre novas ferramentas. Você falou aí de inteligência artificial, que é algo que está se desenvolvendo cada vez mais rápido. Mas como que você enxerga isso de fato na prática, até para dar algumas dicas para o pessoal que está em casa assistindo a gente, como que a gente pode se especializar, né, nesses assuntos, como que a gente pode buscar esse conhecimento? Uhum. Eu gosto de falar que lá na Revolução Industrial, né, ali do século XIX para o XX, eu falo brincando que quando criaram o carro, o ferreiro, né, do cavalo, ele virou mecânico. Né? Então é um pouco nessa lógica que a gente tem que seguir, né? A gente tem que entender qual que é o nosso papel no momento, como é que a gente pode agregar e como que a gente pode usar dessas tecnologias, dessas novas ferramentas para nos potencializar, né? Para a gente se desenvolver, para a gente se autoconhecer e para a gente atingir os nossos objetivos como profissionais. Sim. E eu também sempre uso uma analogia que eu acho muito legal, que é do trem, né? Que quando você entra no trem, você precisa saber qual é o seu destino, você precisa saber quando você vai chegar lá, quantas estações precisam passar até você chegar no seu destino, né? Então, são algumas variáveis que você tem que deixar na sua cabeça, né? Que você fala assim, cara, se eu quero chegar na estação tal em tantos minutos, né? Será que eu tenho que pegar o trem mesmo? Será que eu tenho que ir de carro? Será que eu tenho que ir correndo? Sair mais cedo? Sair mais cedo, sair mais tarde? Né? Então, é um pouquinho disso, assim, né? É uma analogia um pouco simplista, né, para explicar, mas é mais ou menos nesse sentido, né? Para você ter um direcional, ter um objetivo e, através desse objetivo, você moldar o seu caminho para você chegar lá, né? Uhum. E assim, falando, assim, só para a gente finalizar esse tema de tecnologia e inovação, você enxerga que a automação, né, a automatização dos processos, principalmente a gente, novamente, batendo na tecla do pós-pandemia, porque, cara, sem dúvida, acredito que não é segredo para ninguém, no pós-pandemia, todos esses processos digitalizados, automatizados, eles tiveram uma aceleração muito maior. Você enxerga que hoje existam novas ferramentas surgindo para o futuro da logística, novas automações, novas inteligências artificiais também que possam ter ali uma integração com a cadeia logística? Você enxerga essas tecnologias nesse mercado, né, no futuro desse mercado de logística? E se você tiver alguns exemplos também para traçar para a galera, acho que a galera poderia ficar bem contente aí de pesquisar e se interessar um pouco mais sobre esses assuntos. Tá. Eu vejo como um futuro muito próximo, né, e um futuro muito brilhante para a área de logística, né? Porque hoje a gente já fala, por exemplo, numa fábrica, em prever as paradas, né, de alguma máquina, de alguma quebra de uma máquina antes dessa quebra acontecer. Né? Isso é por meio de uma inteligência artificial que analisa os dados e ela fala, olha, Paulo, essa máquina aqui, o módulo 3 vai parar daqui 30 minutos por um problema e tal, pela análise de dados, né? E eu já consigo trabalhar numa solução antes do problema acontecer. Antes de acontecer o problema. Né? Então, vem muito nesse sentido, né? De sempre a gente ser mais rápido, ser mais eficaz, ser mais... enfim, a gente conseguir ter o nosso objetivo com maior eficiência. Pô, tá? Excelente, excelente. Cara, dando sequência aqui ao nosso episódio, nosso bate-papo, eu queria, na verdade, dar um passo atrás. Eu queria falar um pouco sobre o Rodrigo, né? Sobre a vida e a profissão, né? A experiência profissional do Rodrigo e a vida pessoal do Rodrigo. Por que, né, que você está hoje na logística? Não por que você está, mas qual foi a escolha que você fez para seguir em logística? Você estava fazendo faculdade, você falou um pouco aí mais ou menos do seu histórico, mas se você puder também entrar um pouco nisso, porque como eu falei, né, nosso público é muito aqui de alunos, de pessoas que estão fazendo faculdade ou pessoas que vão ingressar na faculdade, e isso é um ponto até que eu me incluo muito nisso. Como escolher um futuro dentro da profissão que você está estudando, né? Então, a gente está aqui em administração, por exemplo, você deve saber, a administração a gente vê amplamente sobre várias áreas, né? Então, pô, o cara que estuda administração, a menina que estuda administração, a pessoa precisa se especializar em uma área depois. Como escolher essas áreas e como foi o seu processo? Queria saber um pouco de você, contar um pouco essa história. Olha, o meu processo foi um pouco difícil, né, de descrever, porque eu fiz engenharia civil e a gente pensa, não tem nada a ver, né, trabalhar com uma empresa multinacional, né.
Mas ele foi muito natural, foi muito orgânico, né, da mesma forma. Porque o curso que eu fiz tinha bastante matérias, né, de ADM, né, que eu fiz no IBMEC. Uhum. E eu lembro que eu tive uma matéria de logística, né? Interessante. E por incrível que pareça, o business case que o professor usou foi da BAT, né? Olha só, Coincidência da vida. E eu achei muito legal, né? Eu achei interessante, achei que era uma área que fazia sentido para mim, porque eu tenho um perfil um pouquinho mais analítico, eu gosto de estudar, né? Eu gosto de me atualizar nos temas, então isso foi uma área que soube acolher, né? Esse meu perfil dessa forma, né? Eu não tive nenhum, tipo, exemplo de vida pessoal, porque o meu pai veio de marketing, que é uma área totalmente diferente, um perfil também totalmente diferente. Mas eu acho que, assim, foi um tiro no escuro que eu dei, né? Que eu também sabia pouco sobre a área, né? E eu acabei gostando justamente por isso, né? Por eu ter a oportunidade de estudar sempre, de procurar novas soluções, né, para problemas antigos. Se desafiar, né, o tempo inteiro. E eu uso um ponto em ser bastante flexível, né? A gente tem que ser bastante flexível porque as coisas mudam muito rápido em logística, né? Então, é um treinamento que eu faço diariamente, né? De sempre quebrar aquelas crenças antigas que eu tenho, né? Para desenvolver e também o trabalho ali que é consequente, né? Da flexibilidade de autoconhecimento, né? Que a gente começa a entender e fala assim, cara, será que é isso mesmo que eu quero? Né? Será que eu tenho que mudar a forma de eu pensar? Será que eu tenho que pensar de outra forma? Será que eu tenho que, às vezes, impor, né, a forma de eu pensar, porque talvez ela tenha um pensamento um pouquinho mais abrangente, né, na cadeia? Uhum. Então, acho que foram esses pontos, assim, que foram se adequando, né, ao que eu trabalho hoje, que é a logística, entendeu? Interessante. Então, foi, assim, um pouco de acaso, né, um pouco de sorte ali pra você ter tido ali aquele contato, mas também muito preparo, sem dúvida, né, que se depois você foi fazer pós, né, foi fazer outros estudos depois da sua formação. E aí, falando um pouco dessa sua experiência, né, você já está aí como coordenador, você falou que, se não me engano, há 2 anos, é isso? Isso. O que você enxerga que as empresas, elas precisam de um possível candidato para a área de logística? Então, a gente está falando aqui de alunos, de repente para um estagiário que vai ingressar no mercado de logística. Quais seriam as habilidades, quais seriam as dicas que você poderia dar para o pessoal que está em casa para se especializar em quem tiver interesse em ingressar, por exemplo, no mercado logístico? Tá. É um pouco difícil, né, a gente falar de perfis, né, porque todos os perfis são aplicáveis, né, a gente tem que analisar, às vezes, por função, né, dentro da cadeia, porque a gente precisa, né, de todos os perfis, a gente precisa de todos os tipos, né, de pessoas, para a gente ter pensamentos diversos, para a gente conseguir, às vezes, abordar um tema de uma forma que não consegue ser abordada por uma outra pessoa que tem um perfil X, né. Então, é muito importante a gente ter essa abrangência. Mas eu diria que é muito importante essa questão da flexibilidade que eu já citei. Sim. Principalmente para a relação interpessoal, né? Para você entender o lado do outro, né? Para você ter uma empatia, né? E conseguir transformar aquele relacionamento em algum resultado interessante. E eu também gosto muito da proatividade, né? Que eu acho que a proatividade é muito interessante porque ela te impulsiona foi o que eu falei, né? Trazer soluções novas para problemas antigos, né? Tipo, olha, nem sempre a gente precisa seguir nesse mesmo caminho, né? Porque a gente não segue em outro. Pode dar um outro resultado, né? Pode trazer um outro benefício que às vezes a gente não vê, né? Acho que é mais ou menos isso, né? Esses 2 principais pontos que a gente pode explorar, né? Como profissional. E muito no que você falou, né? Continuar sempre se atualizando, ficar sempre consistentemente estudando novas tecnologias, né? Novas soluções, novas oportunidades dentro de logística. E aí, falando um pouco também, muito nessa linha, né? De passar um pouco para a galera essa visibilidade que o mercado tem com a área de logística. Você que já está nesse mercado há um bom tempo, você enxerga que é um mercado que está bem aquecido, é um mercado que, pô, se eu tenho um pouco de interesse, a gente está fazendo um bate-papo super bacana aqui, gostei de algumas áreas, é uma área que eu poderia, de fato, investir e ir, é um mercado que está aquecido, que tem muitas oportunidades de cargos, funções ali dentro de logística, o que você poderia passar também no sentido do mercado em si, se a galera deveria esperar, né, um crescimento ainda maior da demanda de profissionais dentro de logística? Olha, a área de logística ela está sempre em evolução,
né? E como a gente falou anteriormente, a pandemia ela impulsionou em alguns aspectos, Sim. né? E hoje a gente vê essa necessidade da gente sempre ter a maior eficiência possível, né, dentro da cadeia. E as empresas atualmente enxergam isso como uma vantagem competitiva, né? Então eu acredito que é um mercado aquecido no momento, principalmente porque a gente agora está nessas novas veredas, né, de exploração, né, tecnológicas, coisas que a gente ainda nem sabe o que vai acontecer, né? Muito naquela analogia do ferreiro com o mecânico. Aham. E eu vejo como um futuro, assim, de 5 a 10 anos muito interessante, sabe, no ramo logístico. Muito interessante. Acho que, agora respondendo diretamente, né, acho que a pessoa que está querendo entrar, que quer fazer um estágio, eu acho que é um estágio muito interessante para ela se desenvolver, né, para ela trabalhar alguns aspectos, né, teóricos na prática, né, porque a gente tem a oportunidade de fazer isso na logística e, enfim, ampliar os seus horizontes, né. Não necessariamente o estudante, o estágio, ele precisa ficar em logística a vida inteira, né? Sim, Mas sim. é uma porta de entrada muito relevante, né, no seu currículo. A pessoa que entra em logística, ela sai, de repente, se ela quiser migrar para uma outra carreira, com bastante conhecimento também do negócio, né, que ela está Perfeito. inserida. É Então, isso aí. se você está numa empresa ali, sei lá, de alimentos, você sai conhecendo muito como é a produção, conhecendo muito como é feito ali Exato. a distribuição desse alimento. E, cara, eu vou além. Eu diria que eu também faço parte de logística. Hoje eu estou na área de projetos dentro de logística. Eu entrei como estagiário. E aí, como estagiário, eu enxergo que ter esse conhecimento, mesmo que ainda seja um pouco generalista, tá? De gestão de projetos, eu acho muito importante, porque a gente está falando aqui desde o início do bate-papo que a logística está se atualizando a cada momento e a cada momento você tem novas soluções sendo implementadas dentro de logística. Isso é nada mais nada menos que um projeto, né? Em muitos casos são projetos grandes, são projetos de relevância para a própria empresa, né? Para o próprio mercado. Então eu acho que se eu fosse também dar uma dica aí nessa minha curta trajetória, eu diria que também ter esse conhecimento de projetos eu acho interessante. Com certeza. Cara, pô, esse bate-papo tá excelente. Novamente, peço, galera, espero que vocês estejam gostando. Se vocês estiverem curtindo aí, já deixa seu like aí. A gente já tá caminhando aqui para os nossos últimos tópicos aqui, né? Uma edição um pouco mais curta. Mas, cara, não podia deixar de passar aqui, nosso bate-papo, sem falar do futuro que você enxerga para os alunos que querem se especializar dentro de logística. Então, cara, a gente falou, poxa, de tecnologias, a gente falou que é um mercado que está aquecido, a gente falou que é um mercado que está exigindo flexibilidade dos candidatos que estão se inserindo ali. Mas, assim, pensando um pouco mais a curto e médio prazo, né? Porque a gente não pode mais nem falar a longo prazo, já que está tudo muito dinâmico. Você enxerga que a logística vai continuar trazendo desafios muito grandes para a galera que está se especializando de repente? Vai continuar. E eu tendo a dizer que pode até aumentar, né, nos próximos anos, porque a gente está numa revolução digital que às vezes a gente nem sabe aonde a gente vai chegar, né? Falando do trem, a gente não sabe o destino. Quarta revolução industrial. Exato, né? A gente não sabe o destino, mas a gente sabe a nossa velocidade, a gente sabe quantas pessoas tem dentro do trem. Então, vai precisar de mais trem, vai precisar ser mais rápido, vai precisar ser mais ágil, mais flexível. Vai precisar aplicar mais a teoria na prática para a gente conseguir ter os objetivos ali que a gente vai chegar, né? Eu participei de uma palestra na semana passada da Shell sobre inteligência artificial e a gente tinha nomes ali importantíssimos no cenário global, né, sobre essa tecnologia. A gente falava de empresas como Microsoft, como Meta. Interessante. Né? E eles falaram um ponto muito interessante que ficou na minha cabeça, que hoje em dia a gente está tão dinâmico que em 10 anos a gente não vai mais falar de inteligência artificial. A gente vai falar de outra coisa. Que vai estar influenciando na cadeia de valores, né? Cadeia de suprimentos. Então é muito nessa ideia de, cara, a gente está muito rápido, a gente está evoluindo muito, né? E como que a gente consegue acompanhar, né, como profissional, né? É a pergunta retórica, né, que a gente tem que deixar na nossa cabeça. E né? se forçar, né, a pensar nisso. Exato. E você falou, né, esse ponto, cara, que daqui a 10 anos talvez a gente não pense em inteligência artificial. É muito curioso, né, a gente parar para pensar nisso. Que, cara, é um tema que está super em alta agora, mas a gente não sabe se vai estar daqui a 10 anos, 5, 10 anos. Eu acho que
concordo com você, acho que tende a crescer. E aí, queria voltar só mais um ponto. Você acha que você falou uma coisa interessante, que eu acho que também é muito bom de deixar de dica para o pessoal, se você puder falar um pouco mais, que é participar desses eventos, né? Perfeito. Fazer networking, participar de palestras, ganhar conhecimento nessa área, né? Se você puder também falar um pouquinho sobre isso. Olha, eu vejo esse ponto, né, extracurricular, né, do seu trabalho muito importante. A tal das horas complementares, né, que Sim. não vale só de horas complementares. As horas complementares são muito importantes porque você se atualiza, você tem a oportunidade de conversar com alguém que saiba do assunto, né, que tem um expertise no assunto. Então, esses momentos são super importantes para você se atualizar, para você se conhecer também, né, para você entender os seus limites, né, porque às vezes você chega num ambiente que às vezes é muito sênior, né, para você, né. Esse momento, por exemplo, da Shell, era um ambiente bem sênior, né, do assunto, então questionamentos muito técnicos foram levantados, né, então às vezes eu tinha um pouquinho de dificuldade de entender, mas foi bom para eu entender aonde é que eu estava ali no meu conhecimento geral, né. Então ele é muito importante para você se burilar internamente, né, você fala, cara, se eu quero seguir esse caminho, eu tô aqui num ambiente que se fala só do assunto, como é que eu tô, né? Eu tô atrasado, eu tô adiantado, eu tô no ponto certo, né? Esse exemplo que essa pessoa usou fez sentido na minha cabeça, não fez sentido, né? Ou às vezes até se apresentar para a pessoa para perguntar novamente aquele tema, né? Então, ele é super importante esse momento para você desabrochar, né? Acho que participar desses eventos, né, fazer esse networking, buscar esses conhecimentos de outras formas, né, assistindo podcast, por exemplo, assistindo, de repente, matérias, né, reportagens sobre esse assunto, eu acho que também é muito importante para esse desenvolvimento pessoal e profissional também, né? E, cara, falando assim, voltando, né, falando do futuro, né, que a gente falou aí do futuro da logística, é um futuro muito promissor, é um futuro que está em grande alta, né, em grande demanda no mercado. Mas agora o lado oposto. Você enxerga que existem desafios grandes para o mercado de logística, desafios que, cara, de repente, se as empresas não prestarem atenção com isso aqui, elas podem ter alguma complicação ali na frente. Ou, olha, se as empresas não implementarem tal iniciativas, elas vão ter dificuldade com a cadeia de suprimentos. Você enxerga desafios, né, pontos de observação, não vou nem dizer obstáculos, porque acredito que os desafios estão aí para, de fato, inserir essa mudança no mercado, mas você enxerga que existam desafios claros, assim, que hoje a gente já consegue enxergar para essas grandes empresas no cenário da logística? Olha, a gente usa a analogia, né, de cadeia de suprimentos, né, de usar uma corrente, justamente porque o grande problema da corrente é se ela quebrar, né, se ela tiver uma ruptura, né? Então, normalmente a gente fala como um grande desafio é da gente não gerar essa ruptura na cadeia, né? E ela muitas vezes a gente tem que fazer às vezes um movimento oposto para a gente evitar com que essa ruptura aconteça, né? Porque às vezes pode ser uma questão técnica, uma questão operacional, faltou matéria-prima, gerou uma ruptura, a gente não consegue produzir, a gente não consegue enviar o produto, a gente não consegue entregar. Ou é o mercado que pede, né? O mercado, olha, eu quero o produto mais rápido, né? O consumidor, ele quer aquilo mais rápido, ele quer aquilo com mais eficiência, e a nossa cadeia não está pronta para atender outra ruptura. Então, acho que o grande desafio está aí, né? Da gente conseguir enxergar a necessidade, né? E como que a gente consegue atender essa necessidade sem gerar essa ruptura, né? Que a gente consiga, que a gente gosta de falar no termo inglês, né? De fazer o fulfillment, né? Do nosso consumidor, né? Não, eu acho que é muito nessa linha mesmo. E aí, sobre os meus estudos, né, quando eu paro para estudar, que é a área que eu estou inserido, né, como a gente falou, de logística, então eu estou sempre ali em constante estudo sobre isso. E eu enxergo dessa mesma forma, cara. Eu acredito que a cadeia ela precisa estar integrada, então quando a gente está falando ali de produção, não adianta a gente produzir mais do que os depósitos podem suportar. Não adianta a gente mandar para os depósitos coisas que de repente vão ficar lá por muito tempo e não vão sair, que aí os depósitos vão ficar sobrecarregados. Então, eu acho que é muito nessa linha mesmo, assim, de manter uma cadeia integrada e sem rupturas, né? Cara, excelente. A gente está chegando aqui já mais para o final aqui do nosso episódio. Esse é um episódio mais curto, uma edição mais curta aqui, limitada. Espero que o pessoal esteja gostando.
Mas eu queria encerrar, cara, pedindo para você deixar um pouco para a galera algumas dicas assim mais gerais. Eu sei que a gente já falou bastante dicas aqui para a galera, mas falar um pouco mais assim de uma forma generalista, né, falando sobre carreira em si, né, talvez não necessariamente sobre logística, o que de repente alunos aí que estão fazendo administração, outras áreas assim, poderiam usar, né, no seu dia a dia para melhorar suas chances de conseguirem bons estágios, para de repente melhorar o seu desempenho nas universidades. Um pouco de dica para a galera e, cara, sinta-se à vontade também para deixar suas redes sociais. Tenho certeza que a galera deve ter gerado bastante perguntas aí. Acredito que a gente vai ter bastante dúvida interessante. Então, para a galera também que quiser te procurar, que quiser fazer um network, né, que a gente falou que é bastante importante. Então, fica à vontade aí para deixar sua mensagem para a galera. Tá. Eu gosto de dizer que a gente tem que aproveitar os networks que a gente tem. A gente sempre tem que desenvolver isso. Então, como dica, aproveite os networks que você tem na mão, né? E desenvolva novos, né? Constantemente, tá? E o networking, ele não fica somente na vida profissional, né? Você tem que saber desenvolver isso, criar um relacionamento ali amigável, né? Mútuo com a tua vida pessoal também, que eu acho que é super importante. Você só fortalece teu networking. Eu gosto de dizer também que não dependa da sua motivação, porque 99% das vezes ela vai te decepcionar, né? Ela sempre vai te deixar na mão, então você não pode depender dela para você produzir, para você correr atrás, para você se desenvolver, né? E seja flexível, né? Tenha empatia para você entender o todo, para você entender o seu próximo, porque você entendendo melhor o seu próximo, você constrói um networking melhor, você consegue alinhar suas expectativas, você consegue se conhecer melhor para você atingir os seus objetivos, né? E, por último, assim, se eu puder fechar tudo, né? Tenha um objetivo, né? Que esse é o mais importante, porque, mais uma vez, né? O trem tem que ter um destino, né? Se a gente não tem destino, não tem porquê eu ir rápido, eu ir devagar, eu ir com um tipo de trem diferente. Então, é muito importante você setar o seu destino, que o caminho vai ser direcionado e você vai aprendendo ali no caminho o que você precisa fazer para chegar no teu destino. Não, sem dúvida, cara. Excelente. Quiser deixar suas redes sociais aí, seu LinkedIn... Podem me buscar com meu nome mesmo, Rodrigo Henrique Rosseto Costa, no LinkedIn. Fiquem à vontade, podem mandar mensagem, a gente troca uma ideia, né? Acho super interessante esse momento de bate-papo. Eu sou muito a favor disso, né? Da gente trazer essa realidade, né? Principalmente para o pessoal que está estudando, que está terminando faculdade. Eu não tive isso na minha época e eu senti falta. Então, eu acho que é super importante essa aproximação, porque é um movimento natural, né? Da gente estudar para a gente se inserir no mercado de trabalho, né? Sim. Então, se alguém quiser fazer um bate-papo, entrar em contato, tirar alguma dúvida, 100% disponível. E ter esse engajamento também, né, cara? Perfeito. Não só com a universidade em si, mas com o curso, né, que você está inserido, né? Buscar novas soluções ali, né? Essa iniciativa, por exemplo, que a gente trouxe é bem bacana, justamente por isso, porque a gente está com o objetivo de levar esse conhecimento para a galera, difundir um pouco sobre essas áreas aí que estão em alta no mercado, e acho que é muito disso aí, né? Fazer networking, ser flexível e ter esse engajamento aí para se manter sempre ativo. Rodrigo, cara, muito obrigado pela tua presença. Te agradeço novamente aí pela sua disponibilidade, por aceitar aqui esse nosso projeto. Então, obrigado aí pelo seu tempo. E, galera, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso primeiro episódio aqui dessa nova edição especial. Espero que vocês tenham curtido. Então, deixem seu like, comentem, compartilhem, manda para aqueles seus colegas ali do grupo da faculdade. De repente, vocês conhecem alguém que já está inserido dentro do mercado de trabalho, que gostaria de se especializar em novas áreas. Então, fico muito feliz aqui com esse novo projeto. E nos vemos em breve com mais novos episódios. Já falei, vamos ter mais 3 episódios além desse aqui. Super interessantes os conceitos que a gente vai estudar aqui. Vamos falar um pouco sobre outras áreas também que estão em alta no mercado, né? A gente está falando aqui de uma que está super em alta, super aquecido, mas a gente vai falar sobre outras áreas também, que é muito interessante para a galera se desenvolver, né? Nisso que você falou, né? De continuar sempre buscando conhecimento. E é muito disso. Então, espero que vocês tenham curtido. Já manda aí para os seus colegas, já se inscrevam também no canal e fiquem atentos aí para os próximos episódios. Rodrigão, obrigado mais uma vez. Obrigado, Paulo, e parabéns pela iniciativa. Valeu, cara. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.